Tinha tudo para ser uma festa bonita, né? Muitos torcedores do Clube do Remo, festa na chegada da delegação, como você está vendo aí nas imagens, uma atmosfera que poderia terminar de maneira positiva. Só que o jogo foi um desastre. O Remo acabou perdendo por 2-0 para a Ferroviária e um resultado que deixou todo mundo irritado, todo mundo chateado e, inclusive, teve confusão na saída dos jogadores, com o jogador sendo agredido, inclusive, por um torcedor. A gente vai estar falando sobre isso agora, trazendo análise dessa partida, mas antes eu peço para que você faça esse apoio aqui ao canal. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante para que a gente continue crescendo aqui cada vez mais no canal. Bem, foi um desastre, né? Não dá para dizer outra coisa. E também não dá para ficar aqui dizendo, mas os jogadores tiveram pouco tempo de descanso, tiveram pouco tempo para poder se recuperar. Acho que independente disso, o atleta de alto nível ele tem que estar preparado para diversas adversidades. Para mim, ontem foi o jogo mais displicente do Clube do Remo, até mais que o do jogo contra o Goiás, aonde o time não teve o comprometimento tático e técnico para poder conquistar a vitória. Né? Foi muito, muito, muito complicado. Né? O Remo teve algumas chances, até teve ali algumas ensaiadas de reação, mas pegou um gol, o primeiro gol lá no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada em que a defensiva azulina largou a jogada e a bola acabou sobrando ali pro Ronaldo, né, meu xará inclusive, para fazer o gol. Né? E no segundo tempo, no início da segunda etapa, num contra-ataque após uma roubada de bola no setor defensivo, um outro lance displicente que aconteceu, a Ferroviária conseguiu marcar o seu segundo gol. E aí, não teve o que fazer, a situação se complicou, o Pedro Rocha ainda conseguiu ser expulso após pegar o segundo cartão amarelo, e aí desandou tudo, e aí foi um verdadeiro desastre. 2-0 para a Ferroviária, o Remo tá ainda nesse momento, ainda está próximo do G4, mas com a derrota, o Remo pode perder posição para o Criciúma, pode perder posição para o Cuiabá, e pode perder posição também para o Avaí. Então, ainda, de fato, está uma situação muito complicada. O Remo pode perder até 3 posições, dependendo do que acontecer aqui nas próximas partidas. E no final do jogo, né, na saída dos jogadores, ali no túnel, né, do vestiário, o Pavani foi atingido por uma garrafa que foi jogada da arquibancada. Não me perguntem como. Não me perguntem como essa garrafa entrou. Né? Já que a galera proíbe tanto a entrada de bandeira, disso, daquilo, uma garrafa, né, tava lá e um torcedor jogou essa garrafa. A gente tem imagem do momento exato em que a garrafa atinge o Pavani e aí teve toda uma confusão lá embaixo. Né? Agradecendo as imagens do futebol paraense que está dando apoio aqui nesse vídeo, além, claro, das imagens do Felipe Esportes TV, que também abriram aqui as imagens no canal. Bora acompanhar nesse momento em que o Pavani é atingido pela garrafa e dá toda aquela confusão lá na saída dos jogadores para o vestiário. Cadê aquele cara lá? Quem foi? Cadê? Chama ele. Ali, ó. Pois é, né? Assim,
em qualquer situação, eu reprovo qualquer tipo de ato de violência, né? O jogador, independente de qualquer coisa, ele é um profissional, ele está ali trabalhando e, de fato, a gente tem que repudiar, né, a ação, né, dessa agressão. Você quer cobrar? Quer criticar? Quer cobrar melhoria? Você tem os seus meios para isso. Mas partir para a violência, não. Partir para a violência já é algo que a gente tem que repudiar. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu também entendo a frustração do torcedor azulino, né? O Remo sai de um empate com o Goiás, da forma como saiu, né, com toda aquela situação de possibilidades de ter conseguido uma vitória muito convincente e o Remo perdeu as oportunidades que perdeu. Aí vai para o jogo da Ferroviária, perde também a oportunidade e a Ferroviária vai lá e consegue converter 2 chances em gols. E o detalhe, né? A Ferroviária veio para cá claramente para empatar o jogo. Ela não veio para querer ganhar. Ela só se aproveitou dos erros de marcação, dos erros defensivos do clube do Remo. A gente tem um trecho da entrevista coletiva do Antônio Oliveira onde ele fala que a questão do cansaço atrapalhou aí o clube do Remo para conquistar um resultado melhor na partida de ontem. Bora acompanhar. Primeiro, eu tenho que ser grato aos meus jogadores. Fizeram um esforço desumano para poder estar hoje aqui presente, porque faz parte e nós temos que participar e temos que cumprir o calendário e a agenda que nos é estabelecida. Mas eu já tinha dito, portanto, com 60 horas é natural que os jogadores não estejam totalmente recuperados. Sabíamos o risco que corríamos se nós na primeira parte não fizéssemos gol. Sobre o ponto de vista emocional, a equipa foi ao fundo a partir do momento que sofre o gol no último minuto da primeira parte, de uma forma injusta. Mas no futebol não há justiça, há quem faz gol, nós não fizemos. Tivemos mais que oportunidades para o fazer e sabíamos o risco que corríamos perante um jogo. E mais uma vez, eu não procuro desculpas, procuro resultados. Eu disse isto, quem sobre o ponto de vista fisiológico sabe, quem está dentro daquilo e tem bom senso, sabe aquilo que eu estou a falar. Portanto, não sou o único também no futebol brasileiro a falar sobre isto, mas eu acho que, não me recordo, já tive encadeado várias competições, Sul-Americana, Libertadores, Série A, Copa do Brasil, nunca me... Acho, não me recordo, tenho que ir ver ao meu histórico para ver se já alguma vez eu tive um jogo, ainda para mais, o jogo lá foi às 21h35 e nem tiveram a dignidade, pelo menos, de pôr às 21h35. Isto não era que isso fosse resolver grande coisa, mas eram mais umas horas de descanso. Portanto, acho que a verdade esportiva hoje foi posta em causa. As duas equipas não estavam nas mesmas condições. Há uma equipa que jogou há uma semana, estava à nossa espera para jogar, ainda assistiu no sofá a ver o Goiás, ainda veio aqui. Portanto... Mas é aquela situação, né, gente? Eu sempre falo o seguinte: o atleta de alto nível, ele tem que estar preparado para tudo. Ele tem que estar preparado para toda e qualquer adversidade. Infelizmente, a gente sabe que o calendário brasileiro aqui do futebol é muito complicado. Nem sempre é respeitada, aliás, 72 horas que é estipuladas pela FIFA, né, como foi o caso que agora aconteceu, né, no jogo do Remo. Mas, de qualquer forma, gente, de qualquer forma, isso não anula a displicência técnica e tática. Ah, Ronaldo, tu é jornalista, tu não joga, tu não sabe como é o jogador dentro de campo. Tudo bem, de fato eu não sei. De fato eu não sei. Mas ontem quem acompanhou o jogo foi perceptível a apatia, a falta de querer resolver o problema que os jogadores tiveram. E aí é que está a situação do clube do Remo, né? Porque não se trata de você tá numa posição da forma como tá. Se trata de você perder pontos que podem ser essenciais para você na sua campanha de conquistar o acesso. O Remo está brigando pelo acesso. A realidade é essa. Mas se você continuar perdendo um ponto da forma como está perdendo, aí a situação fica complicada. E aí o torcedor se chateia, se irrita, que foi o que aconteceu ontem. Né? Porque o Remo está próximo do G4, beleza. Está próximo do G4 muito pelo que fez nas rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é preciso entender, mas entender mesmo, que se não resolver o problema, que é o problema da finalização, o problema da parte defensiva, a situação se complica. E eu acredito muito que a questão do cansaço tenha influenciado, sim. A gente sabe que o Remo veio de um jogo desgastante contra o Goiás
e teve que enfrentar uma equipe que tá brigando lá embaixo para não cair. Que teoricamente, gente, é mais difícil você enfrentar uma equipe que tá lá embaixo do que lá em cima. Mas mesmo assim, eu volto a dizer, não anula a apatia, não anula a forma trágica e desastrosa que o Remo entrou em campo ontem. Não dá para perder ponto em casa. Teve chance para fazer gol e não teve competência para fazer. A Ferroviária foi 2 vezes pro ataque e foi lá e marcou os seus gols. Não dá para aceitar e não dá para digerir uma derrota dessa tão vexatória e tão, de certa forma, ridícula que aconteceu ontem lá no Mangueirão. Bem, o próximo jogo do Clube do Remo na temporada vai ser, só puxar aqui a informação, mas o próximo jogo do Clube do Remo vai ser fora de casa, contra o América Mineiro, sábado, às 4 da tarde, lá no Independência. O América Mineiro, gente, o América Mineiro tá lá embaixo, tá lá na 16ª posição, brigando contra a zona de rebaixamento. Não será um jogo fácil. O Remo pode calar a minha boca e conquistar a vitória? Pode, e eu quero que aconteça isso. Mas os jogadores precisam entender, lá dentro de campo, que não podem desperdiçar chances, que não podem desperdiçar oportunidades. E cara, o que eu fico mais abismado de tudo é que o elenco do Clube do Remo é o elenco que, na língua da bola, né, são um monte de cobra criada. Os caras sabem como é jogar a Série B, os caras sabem como é jogar a segunda divisão. O pessoal sabe como é. Só que em alguns momentos não conseguem entender o que é jogar uma segunda divisão. E aí realmente fica muito complicado. Eu espero de verdade que fique o aprendizado, a lição de uma derrota dessa vergonhosa, de uma derrota dessa vexatória, e que o Remo consiga se recuperar no próximo jogo contra o América Mineiro. É um jogo complicado, claro, mas que o Remo se encaixar e se entender que tá brigando para subir, pode conseguir um resultado positivo. Mas precisa, para ontem, resolver todos esses problemas para que não aconteça mais o que aconteceu ontem lá no Mangueirão. Mas e aí, torcedor azulino, eu quero a tua opinião, eu quero que você fale comigo, coloca teu comentário aqui. Eu já vi muita gente questionando o trabalho do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira tá blindado, gente. Isso daí, inegavelmente, tá blindado. Só se acontecer alguma outra coisa totalmente fechatória, aí sim pode acontecer o risco dele sair, mas Antônio Oliveira, neste momento, está blindado, ele não tem possibilidade nenhuma de sair do comando técnico do Clube do Remo. Então, só para esclarecer esse ponto, porque muita gente começou a falar, questionar a situação dele, ele não vai sair. Nesse momento, o Antônio Oliveira ele é blindado, ele está com o apoio da diretoria, está com o apoio de todo mundo para permanecer no comando técnico do Clube do Remo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca aqui os nossos conteúdos. Tamo junto, valeu e até a próxima.